Vamos abrir essa edição dos Bastidores do Poder, com informações direto de Brasília, porque havia a expectativa de que o governo anunciasse até o embarque do presidente Lula para a China o novo arcabouço fiscal, esse novo projeto que vai substituir o atual teto de gastos, né, que está em discussão dentro da equipe econômica do governo federal, mas vai ficar para depois, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, as regras fiscais, as novas regras fiscais do governo só devem ser divulgadas pelo Palácio do Planalto depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar da viagem oficial à China, que está previsto para terminar, né, o último dia do presidente no país é dia 31 de março. Então, a expectativa é que essas novas regras só sejam divulgadas no mês que vem. Como você já adiantou aí, a ideia inicial era apresentar a proposta que vai substituir o teto de gastos antes do presidente deixar o país. Mas aí Lula mudou de ideia. Para ele, o projeto não pode ser apresentado em um momento que nem ele, nem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estarão no Brasil. Ele deu essa declaração numa entrevista ao portal Brasil 247, foi hoje de manhã, né, por volta ali das 9h30 da manhã, e afirmou que, apesar da proposta já estar madura, é preciso discutir um pouco mais e que o governo não pode ter pressa por causa de algumas pessoas do setor financeiro. E defendeu também que seria justamente estranho, né, Fernando Haddad e ele anunciarem o projeto e deixarem o país logo em seguida. Quem também falou isso falou também sobre o assunto foi também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num evento do BNDES, que ele falou que está trabalhando na interlocução com o Congresso Nacional justamente para ter a aprovação dessa proposta pelos parlamentares. A gente lembra que ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma agenda bem intensa aqui em Brasília, porque ele se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, veio aqui no Palácio do Planalto para discutir o assunto com Lula e também o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, e aí, segundo ele, vai continuar trabalhando com essa questão, né, até que a proposta esteja definitivamente aprovada. O teto de gastos, que é a atual ferramenta de controle das contas públicas e que deve ser substituída pelo governo nos próximos dias, nos próximos meses, limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, que é justamente esse ponto que o governo quer mudar para ter mais recursos e para poder gastar mais, principalmente em áreas consideradas prioritárias, como é o caso de saúde, educação e também moradia. O governo também estuda, né, que acredita que essas novas regras fiscais são a saída para que o governo consiga resolver o problema do déficit do orçamento. Atualmente, né, o déficit deve ser, né, em torno de 100 bilhões de reais. O rombo do orçamento deve ser de 100 bilhões de reais somente em 2023. Só para citar também, né, a gente lembra que o presidente, nessa mesma entrevista, falou que vai continuar brigando pela redução da taxa de juros, que atualmente, essa atual taxa atualmente só beneficia o mercado financeiro. A expectativa do mercado, lembrando, que é que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que vai estar reunido para discutir justamente essa questão e vai anunciar o resultado amanhã, deve manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Essa é a expectativa. E Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e disse que nos governos anteriores nunca se preocupou com a autonomia do Banco Central, como se preocupa atualmente. Agora aqui a gente está, inclusive, esperando a fala do presidente Lula, a gente está no Palácio do Planalto, tem uma cerimônia aqui de um anúncio de medidas, né, pela igualdade racial. O presidente deve falar a qualquer instante, a gente segue acompanhando aqui do Palácio do Planalto. Ô Márcio, o presidente embarca nesta semana para a China, né? Exatamente. O presidente, já é a terceira vez, inclusive, que o presidente vai embarcar para a China e que vai representar, vamos dizer assim, o governo brasileiro nesse país. Enfim, a expectativa é que nos próximos dias o presidente assine, né, a expectativa oficial é que o presidente assine pelo menos 20 acordos comerciais para tratar justamente de mais acordos comerciais devido com o país que é considerado o maior parceiro comercial do Brasil. A expectativa é que o presidente saia de Brasília por volta ali de sexta-feira, chegue
chegue na China já no domingo, né, no início de domingo, e a partir do dia 26 várias agendas sejam feitas pelo presidente Lula no território chinês. Lembrando que a agenda ainda está sendo definida, mas o presidente vai se reunir com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, na capital chinesa, e também vai visitar o novo Banco de Desenvolvimento, a sede do novo Banco de Desenvolvimento, que fica em Xangai, que é outra cidade que fica bastante importante dentro da China. Além de acordos comerciais, o Brasil deve discutir também investimentos, reindustrialização, transição energética, mudanças climáticas e também a paz e segurança mundial, principalmente na questão da Ucrânia, envolvendo Rússia e Ucrânia lá na Europa. O governo brasileiro também confirmou que outros acordos bilaterais podem ser assinados, além desses 20 que eu citei anteriormente, mas que tudo isso vai ser definido quando o presidente chegar no país. A gente falou também mais cedo que a expectativa é que cerca de 240 empresários brasileiros façam parte dessa comitiva do presidente Lula, inclusive a expectativa também de políticos e ministros também participem dessa viagem, mas o ponto importante é que desses 240 empresários, 90 devem ser representantes do setor do agronegócio. Os demais, né, devem ser de setores como tecnologia, inovação e construção. Só para dar um exemplo, a gente finalizar, somente no ano passado, a corrente de comércio, como é o termo usado, né, entre a relação comercial entre os dois países, atingiu, entre Brasil e China, 150 bilhões e meio de dólares somente no ano passado. Então, qualquer novidade sobre arcabouço fiscal, perguntaremos para o governo federal depois dessa longa jornada do Lula e toda a comitiva lá na China. Ou seja, Márcio, se na semana passada a gente tinha a previsão ou a meta de entregar o arcabouço até o fim desta semana, dobramos a meta e entregaremos depois da viagem para a China, certo? Exatamente, vamos esperar. Valeu, vamos esperar um pouquinho mais. É isso aí.